Então já vamos abrindo em Efésios 4. Olha, quem não acompanhou a série de Efésios, recomendo estar acompanhando lá. Está muito bom. Efésios 4 é muito focado na igreja. Ele é muito focado numa direção de como deveria ser a igreja, daquilo que Deus espera da igreja. É lógico que assim, se a gente fosse fazer essa exposição com tudo realmente tem que fazer, demoraria muito tempo. A gente teria que fazer um seminário. Cláudia ia amar um seminário, né, Cláudia? A gente teria que fazer um seminário. Mas assim, dentro da possibilidade daquilo que a gente pode fazer, a gente tem tentado tirar o máximo aqui. E também dentro da nossa limitação também, né, gente? A gente vai começar ali a partir do versículo 17. Antes da gente continuar, queria só relembrar um pouquinho sobre o que a gente falou antes. Então a gente falou sobre os 4 ministérios, a gente falou sobre o amor, como a igreja, a importância da unidade, da construção, da fé, a importância de tudo isso ser baseado no amor. A gente falou sobre os 5 ministérios, a gente falou sobre a unidade dos santos. E aí, chega no 17, por muito tempo, a hora que chegava no versículo 17, eu achava assim, falei assim, se eu estivesse ali dentro daquele concílio que ia separar em versículos e capítulos da Bíblia, eu colocaria o 17 num outro capítulo. Porque parece que está começando um outro assunto, mas na verdade não. Ele tem toda uma construção e é muito inteligentemente pensada assim. Porque aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a forma de viver. Aqui ele fala primeiro de uma questão de grupo, ele fala de uma questão de comunidade. Então nós vivemos sobre a fé, nós vivemos sobre a unidade no meio do amor, com qual fim, com qual propósito, ele começa a falar, mas aí aqui ele puxa, para que a gente possa viver nessa unidade, em comunhão, a gente tem que começar a trabalhar algumas questões pessoais. Porque se a gente não trabalhar algumas questões pessoais, a comunidade, ela não vai dar certo. A gente pega a primeira oração de Jesus, porque assim, a Bíblia fala sobre a igreja, ela fala assim que era o mistério escondido em Deus. Amém? E aí Jesus, ele começa a revelar a igreja, e quando ele está orando, antes de ir para o sacrifício da cruz, a oração que ele faz é assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Muitas vezes, Jesus fazia essa oração pela unidade da igreja. E aí quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos cada vez mais isso, a unidade da igreja. Tanto que a gente vê que em Efésios, um dos propósitos é a unidade da igreja. Um dos propósitos dos 5 ministérios é a unidade da igreja. Só que para a gente alcançar essa unidade, a gente tem que começar a compreender algumas coisas sobre nós. Eu gostei que o Fernando começou falando aqui sobre distração. Ele falou essa semana no grupo também. E isso encaixa muito sobre aquilo que a gente vai falar hoje. Então vamos ali no versículo 17. Se puder colocar na NVI aí, Gabs, que aí eu vou ler aqui na NVI, tá? Bora. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus. Irmãos, vamos lá? Nós somos um ser tripartido. Nós somos formados de quê? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E aí acontece aquela grande confusão nos cristãos. Até onde vai o espírito? E aí até onde vai a alma? Até onde vai o corpo? Mas como o corpo influencia a alma? Como o espírito influencia a alma? E isso traz uma confusão para a gente, pelo menos para mim trazia muita confusão. Eu quero hoje conseguir clarear um pouco. Eu não vou garantir que é 100% assim, porque quando a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é uma espada a ponto de dividir
juntas e medulas, alma e espírito, ela compara junta e medula com alma e espírito. Então é uma coisa que está muito unida. E é muito difícil de você passar uma linha tênue ali onde que é. Mas eu quero mais ou menos tocar, eu quero fazer algo de uma forma didática para que vocês possam compreender. Amém? Então eu gosto de tratar, isso é algo pessoal meu, a alma como a mente. Eu gosto de colocar a alma muito como a mente do ser humano. A Bíblia fala que nós temos também a mente de Cristo. E aí eu quero diferenciar até onde vai a mente do homem e como essa mente do homem se associa com a mente de Cristo. Que lá em 1 Coríntios 2. Então vamos pensar sobre a mente do homem? A mente do homem ela é formada pelo quê? Pelos seus pensamentos, pelas suas imaginações, pelos seus sentimentos. Aí se a gente for pro lado da psicanálise, vai falar sobre inconsciente, consciente, mas aí eu não vou entrar nessa área porque não me pertence. Aí a Cláudia, outra hora, ela vem aqui e ministra sobre isso. Mas eu vou falar aqui muito sobre aquilo mais ou menos que a Bíblia trata. Então nós sabemos que a mente ela é formada pelos nossos pensamentos, imaginações, gerando nossos sentimentos. Todos os nossos sentimentos, ele vem do quê? De nossos pensamentos. São os nossos pensamentos bases que são formados dentro de nós. São as nossas crenças bases que são formadas dentro de nós. E como que funciona a nossa mente? A nossa mente, ela veio por tudo aquilo que você experimentou. Aquilo que nós experimentamos, ela vem pelos sentidos. Pode ser tato, pode ser audição, pode ser visão, pode ser aquilo que você... paladar. Então, tudo isso que você vivenciou até aqui, ela construiu de alguma forma a sua mente, as suas crenças. Isso vai basear muito aquilo como você pensa. E como você pensa, vai imaginar muito, vai levar muito isso a como você imagina as coisas. A sua percepção sobre isso. E a sua percepção vai gerar os seus sentimentos. Então, aquilo que você sente é real? A sua percepção é real? Ela é real aonde? Dentro de você. Mas para o lado exterior, aquilo é real? Ela é real em você. Ela é real para você. Mas ela não é a percepção real de como as coisas são. Na verdade, você constrói ou você cria suas percepções com base nas suas experiências. Isso é muito importante. Porque nós temos uma linha da filosofia que é o estoicismo. Ele trabalha muito sobre isso, sobre as nossas percepções, sobre a nossa mente, como que nós pensamos, como que nós devemos pensar. Ele acredita que a coisa mais importante é o pensamento do homem, aquilo que deve mais cuidar. Quando a gente vai na Bíblia, para a gente ir se baseando na Bíblia, abram lá em 1 Pedro 1,9. Em 1 Pedro 1,9 diz bem assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Qual é o alvo da sua fé? A salvação da sua alma. Todo o objetivo da sua fé, todo o objetivo de Deus em você é salvar a sua alma. Não é a salvação do seu corpo. É a salvação da sua alma. Então, o trabalho do Espírito Santo vai ser na sua alma. Esse é o foco central. Mas o que? É o objetivo de quem? Da sua fé. Não é da fé de Deus, é da sua fé. Porque Deus só opera através da sua fé. Amém? Vamos lá para 1 Pedro também, mais 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo... Então, peraí, vocês não pertencem a esse mundo. Vocês não são daqui. A forma que vocês vivem não é a forma que vocês devem viver, é a forma do mundo. Vocês têm uma outra maneira, vocês só são peregrinos aqui. Então, costumes de vocês, a forma de viver de vocês é diferente.
A gente pega aqui muitos pastores que são gaúchos. Então eles têm o quê? Tradições gaúchas. Então o gaúcho, onde ele vai, ele até cria o CTG, o Centro de Tradição Gaúcho, para relembrar a forma de gaúcho de viver. A forma de fazer churrasco, a forma de conversar, o sotaque, tudo isso tem um jeito o quê? Gaúcho. Mas nós somos o quê? Dos céus. Então nós temos o quê? Um linguajar dos céus, um estilo de vida dos céus, um comportamento dos céus. Amém? Aí ele fala assim, olha, vocês se abstenham dos desejos que guerreiam contra o quê? A alma. Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho, irmão, só para poder... Eu tenho que fazer essa base para a gente poder entrar em Efésios. Se eu não fizer essa base, vai ficar muito confuso o que a gente lê em Efésios. Então vamos lá. Qual é o problema do homem? Por que Jesus morreu pelo homem? Ah, Jesus morreu pelos meus pecados. Tá, beleza. Mas ele morreu pelos seus pecados, e por que ele precisava morrer pelos seus pecados? Qual a função da morte de Jesus? Então o homem, Deus foi criado, o homem do quê? Do pó da terra. Ele fez o homem do pó da terra, soprou sobre ele a vida. Esse soprar no hebraico é ruá. Ele trouxe vida sobre o homem, o espírito do homem veio sobre ele. A partir daquele momento que o homem teve vida, o espírito do homem estava ali. E Deus era o quê? Andava com o homem. Deus estava com o homem. Mas Deus falou assim, olha, no dia que você comer da árvore do bem e do mal, certamente você vai morrer. Ele falou que no dia que você comer, não que a partir dali você começaria a envelhecer e morrer. Ele falou, no dia que você comer, você vai morrer. E aí, a serpente vem diante de Eva e fala assim, não, você não vai morrer. Se você comer a árvore do bem e do mal, você vai se tornar igual a Deus. A Bíblia diz que Eva olhou a fruta, olhou a fruta do bem e do mal, e nos seus olhos era agradável, ela viu que era desejável para o seu paladar. Então aquilo trouxe o quê? A tentação para Eva. E Eva, ela come a árvore do bem e do mal. A partir disso, Eva faz o quê? Ela peca. E o pecado, ele traz separação entre nós e o nosso Deus. E aí, mas aí ela morreu? Morte literal? Não. Então se ela não teve a morte literal, e aí ela começou a conhecer o bem e o mal, o que morreu? Morreu o espírito. Então a partir desse momento, o espírito de Deus que estava dentro dela, que fazia eles serem filhos de Deus, morreu a partir daquele momento. Então eles foram desligados do Pai. O DNA do Pai que estava neles, morreu. Só que nesse mesmo momento também nasceu algo. Porque a fruta do bem e do mal, o alimento, ele entrou na carne e de alguma forma ele transformou a carne do homem, da mulher. E aí a partir desse momento todos os desejos da carne eram contrários à vontade de Deus. E a partir de então a gente vê que a partir de Adão e Eva, a gente vê a sociedade, tudo que eles fazem sempre tende ao mal. Tanto que quando Deus olha para a terra, ele não encontra um justo sequer. E qual é o preço do pecado? A morte. Então, o homem, para redimir o preço daquilo que faz, porque nada que você faz fica impune. Nada do que você faz é impune. Então, não acha que você vai pecar e fala assim, não vai acontecer nada, vai ter uma consequência. Independente se você acreditar nela ou não, vai ter uma consequência. E aí, o preço do pecado é a morte. O homem só podia redimir o pecado através da morte. Mas aí veio um homem. E esse homem se chama Jesus. Ele nasceu do quê? Da carne e do Espírito. Ele era da carne como homem, mas o homem não tinha espírito, mas ele veio do Espírito, para ainda ter o quê? A ligação com Deus. Então lembra, a gente tinha todo o desejo pecaminoso dentro de nós. Mas Jesus veio em carne e no Espírito, e nele não havia nenhum pecado. Jesus, ele era santo e puro. E a morte era para quem? Para os pecadores. Mas Jesus não tinha pecado. Então a partir do momento que Jesus morre, e Satanás no plano para destruir Jesus, porque tinha medo de um governo terrestre, um governo realmente visível, ele mata Jesus, ele tenta parar a obra de Jesus. Mas o plano de Deus realmente era esse.
de realmente ter um reino invisível, um reino aonde? Nos corações. Então, a partir do momento que Jesus morre por nós, Ele redime quem tem fé nele de todo o pecado, porque Ele pagou o preço, Ele se colocou no lugar que era para a gente morrer. Mas a morte não podia cobrar a Jesus, porque Jesus não tinha nenhuma dívida, porque Jesus era santo e puro. Então, a partir desse momento, Jesus toma o quê? A morte passa a ser o quê? Pertencer a Jesus. Jesus, Ele agora é o dono da morte, na verdade o dono da vida, porque a morte passou a dever Jesus. Então, a partir de então, quem crê em Jesus é pagado o preço através da fé em Jesus Cristo. E aí, o direito da morte, você já morreu daí na sua carne, e você está vivo o quê? No Espírito. Então, a primeira coisa que Jesus faz quando Ele ressuscita e está diante dos seus discípulos é soprar sobre eles, recebam o Espírito Santo. Então, quando nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito, que é o selo da justiça de Deus, a gente vai ler lá em Efésios 4, a gente se torna o quê? Filhos de Deus. Mas, vamos lá, se você é filho do seu pai, o que faz você ser filho do seu pai? São características genéticas. E essas características genéticas fazem o quê? Você ter o quê? Coisas parecidas com seu pai. Mas no Espírito, o que faz eu ser filho de Deus? São as características de comportamento, de forma de agir, que me faz ser o quê? Filho do meu Pai. As vontades do meu Pai passam a estar em mim. Então, através do Espírito Santo, a vontade de Deus habita em mim. E essa é a mente de Cristo. Tudo aquilo que passa na mente de Cristo está dentro de mim, através do Espírito Santo. Então, é até aí que nós chegamos. Amém? Porém, nós recebemos o Espírito de Deus e agora a vontade de Deus está dentro de nós. Só que a sua alma, ela foi corrompida pela sua carne, porque o desejo da sua carne, as vontades, as suas tentações, a gente tende a achar que quem tenta a gente é Satanás, mas quem tenta a gente é os nossos próprios desejos, como está lá em Tiago 1, as nossas próprias cobiças é que tenta a gente. O diabo, ele só coloca aquilo que te tenta, ele sabe, ele só coloca a maçã na sua frente, ele só coloca o pecado na sua frente. A decisão de tomar o pecado ou não é sua. Amém? Então vamos lá. A alma está corrompida por causa da carne. E o Espírito de Deus, Ele coloca a vontade de Deus dentro de nós. E nós, então agora temos que começar a converter o quê? A nossa alma. E aí a conversão das nossas almas é o nosso objetivo da nossa fé. O alvo da nossa fé é a conversão das nossas almas. Então, quando você aceitou Jesus, você se converteu? Ainda não. Você aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, a vontade de Deus está dentro de você. Agora a conversão vai ser um processo. Porque agora você tem que o quê? Transformar a sua alma. Então, quando você experimentou as coisas do mundo, por meio do seu tato, da sua visão, de tudo isso foi construído o quê? Bases do seu pensamento. Tudo isso foi levado ao seu pensamento de alguma forma. Agora, como você interpretou isso, foi muito influenciado pela sua carne. E por isso que nós temos prisões mentais. Por isso que nós estamos presos em pecados. Por isso que Jesus fala que aquele que comete um pecado, ele se torna escravo. Então nós estamos escravos de muitos desejos pecaminosos, de muitas vontades pecaminosas. Mas agora nós temos a vontade do Espírito dentro de nós, que é muito mais poderoso que a vontade das carnes, do que a carne. Vamos lá em Romanos 8. Tá dando para compreender, gente? A gente vai ler do 5, versículo 5 até o versículo 14. Romanos 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então vamos lá. Eu estava escravo no pecado. Na minha mente, como está lá em Colossenses 1, acho que 23, 21, falou assim, olha, antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Então na minha mente, eu era inimigo de Deus, porque eu estava preso no pecado, porque eu desejava o pecado, porque eu estava preso no desejo da minha carne. E eu construí isso na minha mente, e isso virou um hábito. Tanto que alguns neurocientistas, eles falam que não existe no cérebro um lugar diferente entre o vício e o hábito. Na verdade, o vício ele é um hábito. Então, tudo aquilo que a gente viveu de acordo com a carne virou um hábito da nossa vida. Virou uma forma de pensamento, de imaginação, de sentimento. Então, você entende que você, às vezes, viveu muito tempo da maneira errada e você criou muitos pensamentos e dogmas e crenças errados. E que isso te leva para longe do propósito de Deus na sua vida. E aí você entende que isso dentro da igreja, quando você vive em comunhão, tem um irmão que pensa totalmente diferente de você. E a forma como você viveu, a forma como você teve ensino dentro da sua casa, as suas experiências, elas se confrontam com o outro irmão. E aí dá rixa na igreja. E aí o que o irmão pensa? Eu não quero mais viver como na igreja. Eu não quero mais andar com ninguém da igreja. Mas é aí que precisa realmente ter esses confrontos. Porque nesses momentos de confrontos é que te leva a você duvidar aquilo que você pensa, a você duvidar aquilo que você acredita. Ou vocês dois estão errados. E aí vocês dois têm que o quê? Repensar na forma que vocês vivem. Para que então vocês possam ser renovados na maneira de pensar. Para que então a gente possa alcançar a unidade da igreja. Amém? Então vamos lá para Efésios 4, depois dessa introdução. Efésios 4:17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Então agora você tem que começar a coordenar aquilo que vem na sua mente. Nem tudo aquilo que você pensa é a realidade. Nem tudo aquilo que você pensa é a realidade. Por isso, você vai ter que levar cativo todo o pensamento diante de Deus. Para você entender que se seus pensamentos eles vêm da parte de Deus, ou ele é uma mentira que está dentro de você, que você acredita. Vamos lá. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Então vamos lá. Por falta de entendimento, por falta de compreensão, a gente ignora essa questão de compreender, de entender. A gente acredita que espiritualidade não tem a ver com compreensão, não tem a ver com razão, não tem a ver com pensamento. E a gente está vendo que isso é totalmente contrário do que foi ensinado para você. Você muitas vezes acreditou que espiritualidade está ligado com arrepio. Você entendeu que espiritualidade está ligado quando você está no culto, você sente aquele baque de emoções. E é muito além disso, irmãos. Eu não estou falando que você não vai ter isso, mas eu não estou querendo limitar o espírito a isso.
Na verdade, quando você sente um pouquinho do Espírito, é porque um pouquinho da sua mente começou a ser transformada. Quanto mais você se jogar em Deus, quanto mais você ser renovado na sua forma de pensar, mais você vai experimentar de Deus. Romanos 12. Para que vocês sejam capazes de experimentar o quê? A vontade de Deus. A vontade agradável, perfeita e o quê? E boa, perfeita e agradável. Só no quê? Na renovação do Espírito. Vamos lá, 19. Tendo perdido todas as sensibilidades, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Irmãos, uma das coisas que acontece quando a gente se torna cristão é que a gente nunca mais consegue pecar aliviado. Pecar pra gente se torna um peso. Pecar pra gente se torna... afeta a nossa moral. Realmente é porque o Espírito de Deus está ali tentando te trazer de volta. O incômodo, aquela sensação de angústia, que às vezes se você continuar te leva até para ansiedade, te leva para um monte de sentimentos ruins, que aquilo vai... é algo bom, porque aquilo te faz parar, porque você está indo para a morte. Só que esses homens começaram ignorando tudo aquilo e foram se jogando até um ponto que o coração deles se obscureceram. Eles perderam o quê? A sensibilidade. Pecar é uma coisa. Viver no pecado, ele vai o quê? Te tirando a sensibilidade. Ele vai te tirando a sensibilidade. E cada vez mais seu pensamento vai ficando obscurecido. Então, não é uma experiência de vida que vai te transformar. É um estilo de vida que vai te transformar. Não espera que você vai ter um dia, numa oração, uma revelação de Deus, que aí a partir de então você vai ser renovado. Não. É um estilo de vida de todo o dia. Você levar cativo todo o pensamento. Você levar cativo todos os seus sentimentos diante da cruz. E aí você entender se aquilo é de Deus ou se aquilo vem da carne. Porque vocês estão em guerra. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Gálatas 5. Então você vive em guerra. É loucura? É loucura. E a gente realmente tem esse sentimento de viver em guerra porque você vive em guerra. Quanto mais você vive no Espírito, quais são o fruto? Qual é o fruto, a consequência do fruto do Espírito? Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características. Você está alegre? Você é feliz? Você vive em paz? Você está com a benignidade, bondade, fidelidade, o domínio próprio? Você consegue dominar aquilo que você vai fazer? Ou você está escravo dos seus desejos? Então tudo isso é quando você leva cativo todo o seu pensamento diante de Deus. Quando você não está experimentando isso, não é para você ficar confortável. Essa guerra ainda você está perdendo ela. Porque você lembra que os seus sentimentos são consequência dos seus pensamentos, que são consequência da sua imaginação, que é consequência das suas crenças? Seu sentimento, ele é só a base da forma que você está crendo nas coisas. Por isso que muitas vezes você vai assim, parece que ninguém gosta de mim. Na verdade, não é que ninguém gosta de você. É que a sua percepção, de acordo com algumas experiências que você sofreu na infância, você carrega essa experiência, você acredita que ninguém gosta de você. Foi uma mentira que Satanás colocou na sua mente, que você carrega até hoje aí dentro. Então assim, a gente carrega às vezes muitas mentiras, e através dessa mentira a gente vai criando várias outras mentiras. Você entende por que é tão complicado a mente? Uma mentira que entrou, ela traz uma outra percepção de outra coisa, e ela transforma aquilo numa mentira, e aquilo virou outra mentira. Você virou um embolo, você está preso num embolo. E é só através do Espírito de Deus é que as coisas conseguem se alinhar. Então assim, a gente como cristão, quando a gente começa a viver, a gente começa a bater com ferro com ferro. Isso vai ser muito comum. A gente começa a bater ferro com ferro. Isso é importante. Mas é na vida de oração,
é na sua vida com Deus que você vai conseguir transformar a sua mente. No momento que você está aqui tendo comunhão com o irmão, você começa a ter confronto no seu pensamento. E aí quando você leva esse cativo, esse confronto diante de Deus, é que você tem a revelação do Espírito. Vamos lá. 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Presta atenção, quem está falando aqui. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não em Cristo, mas de Cristo. Continua daí para a gente poder conseguir compreender. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, primeira coisa, eu tenho que o quê? Eu tenho que ver aquilo que Jesus viveu e a forma que ele viveu. Porque a forma que ele viveu vai confrontar a minha forma de viver. Por isso que a leitura da Bíblia, ela vai confrontar a sua vida, ela é realmente importante. Ela tem que te confrontar. Ela tem que falar assim, peraí, o que eu estou vivendo aqui está errado. Quando você vê aqueles grandes milagres, é para te confrontar a forma que você está vivendo, a forma que você está crendo, a forma como que você está vendo o mundo. Quando você vê aquelas experiências de guerra, onde poucos homens vencem milhares, é para te confrontar a forma que você está vendo. Quando você vê um homem pequeno como Davi vencendo um gigante, é para te confrontar a forma que você está crendo. Quando você vê José, que sofreu a vida toda, que passou boa parte sendo que foi entregue pelos irmãos, que foi traído, virando um governador, porque se manteve fiel a Deus, é para você mudar a forma como você está crendo, a forma como você vê a situação que você está vivendo, e levar cativo esse pensamento, essa mentira que você está vivendo diante de Deus. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu estou confrontando a minha maneira. Mas aí você observa que ali no 21, fala assim, olha, não foi assim que vocês ouviram falar dele, e nele existe a parte onde eu leio a Bíblia e eu começo a ser confrontado, mas aí é nele, é na vida de oração, é quando eu entro e trago aquilo diante de Deus, falo, Deus, eu estou vendo dessa forma, eu estou compreendendo dessa forma, e aí ele te confronta, e aí ele te ensina, e aí a Bíblia se torna revelada, porque tem duas formas de entender a Bíblia, a maneira natural e a maneira revelada, o conhecimento revelado, que nós vamos ver lá em Coríntios. Então você pode compreender a Bíblia de uma maneira natural, mas existe um conhecimento revelado por meio do Espírito. Então quando nós lemos a Bíblia, nós lemos ali, eu obtive algumas informações, eu aprendi de Cristo algumas coisas. Agora eu tenho que ir para outra parte, que é aprender em Cristo. Que aí aquela parte começa a ruminar, eu venho em oração, eu apresento aquilo diante de Deus e eu fico aquilo ruminando. Então muitas vezes na oração, você vai passar mais tempo às vezes calado do que falando. Não estou falando que você tem que permanecer calado na oração. A Bíblia fala, apresentei suas petições diante das regiões celestiais, não é isso, Angel? Então existe uma parte onde você apresenta suas petições, você fala, você suplica, você intercede por outros, mas existe uma parte onde você fica ali, mastigando, aprendendo em Cristo, que é a forma como você deve viver. 22. Quanto à antiga maneira de se viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Vamos lá, etapa. Primeiro, eu tenho que despir-se. Eu tenho que abrir mão da antiga maneira de viver. E aí então, eu começo a ser renovado. A gente às vezes coloca isso invertido. A gente quer tentar se renovar para aí a gente se despir. A gente tem que começar a se despir do velho homem, da antiga maneira de viver. E começar o quê? A viver de outra forma. E aí ele vai continuar explicando isso daqui. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade
ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irmão, então, vamos lá. Se você sabe que algo que você está fazendo é pecado, não espera você sentir de largar aquilo. Não espera você ter uma revelação para largar aquilo. Você larga, porque é pecado. Portanto, cada um de vocês, 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. A gente já sabe qual que é a artimanha do inimigo, com uma mentira vai virando outra mentira. Então, quando você briga com alguém, quando você se ira com alguém, quando você tem uma rixa com alguém, se você demorar para consertar aquilo, essa mentira vai transformando em outra mentira. E aí você vai pensando, e aquilo vai virou um punhado de coisas. Às vezes era uma briguinha pequenininha, e aquela briguinha se tornou uma montanha muito grande. É como uma pedrinha de gelo diante de uma montanha de gelo. Ela vai rolando, ela vai se tornando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E aí, para você resolver aquilo, você já criou tanta coisa dentro de você, tanto sentimento ruim, sofreu tanto com aquilo, que para você perdoar aquilo é muito dolorido. Então, quanto antes você resolver uma briga, uma ira, principalmente isso aqui é os casados. Então, brigou, conserta o quanto antes. Senão aquilo vai virar uma bola de neve. E aí depois isso vai se tornar várias crises no casamento. Aí a forma como você vai começar a tratar o seu cônjuge vai ser diferente. Aí aquilo vai trazer mais ira. E aquilo vai começar um monte de mentira. Uma pequena ira. Então não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não deem lugar ao diabo. Porque o diabo sempre vai querer o quê? Preciso colocar algo na sua frente, para aí você voltar aquela mentira, e aquela mentira voltar a perpetuar na sua mente. Por isso que a gente tem que estar o quê? Cativo a Deus, se entregar a Deus, viver uma comunhão o tempo todo com Deus. Então, irmãos, a vida com Deus não é uma vida de um momento, é um estilo total, são suas 24 horas que você está levando cativo. Então, você está ali o tempo todo conversando com Deus, aí você tira alguma parte do seu dia que você diz, agora eu quero estar só aqui, para resolver tudo aquilo. É extremamente importante. Se a gente não entender essa guerra que a gente está vivendo, e a gente for levando ela, a gente está perdendo. Porque enquanto você está nesse mundo, vamos lá, quando você acessa o celular, lembra que a forma que você pensa são as coisas que você experimenta, as coisas que você vê, os lugares que você está, tudo isso vai formando a forma que você pensa. Aí você pega o Reels lá do Instagram, ou o TikTok, você vai passando. Quanta informação você está vendo ali? Que está entrando na sua mente, você nem sabe. Que vai permanecer na sua mente. Que vai começar a ativar um monte de gatilho. Que vai ficar ali. E aí, você está ali, você gasta a hora para viver as coisas desse mundo, para comer das coisas desse mundo, mas para a vida de oração você não gasta. E aí você fala assim, Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que tanta coisa acontece comigo? Porque você come das coisas desse mundo, você se lambusca das coisas desse mundo, mas para Deus você quer só comer um pedacinho. Você não se joga em Deus, você não vive extremamente em Deus, mas para as coisas desse mundo você se lambuza. E aí você quer viver uma vida de santidade, não tem como, é impossível. E aí você quer ter o fruto do Espírito, que é alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mas sem viver uma vida em Deus, sem aprender de Cristo, sem levar cativo os seus pensamentos, sem mudar o seu ambiente que você vive. E o seu ambiente, o seu Instagram é o seu ambiente que você vive. Os vídeos que você assiste, na televisão, os filmes que você assiste. Você acha que você pode assistir algumas coisas e só ignorar aquilo. Na verdade não, aquilo está te conduzindo. Por isso que a gente fala muito sobre a igreja entrar na cultura, sobre a igreja acessar algumas áreas, porque a gente consegue se influenciar. Por isso que aquelas coisas pequenas que você posta no seu dia a dia, lendo a Bíblia, você vivendo com Deus, você gastando tempo com Deus, ela está influenciando outras pessoas. Porque aquilo também vai internalizar em algum lugar da pessoa. Ela vai abrir uma sensibilidade para o Espírito Santo. Então, use a rede social de uma maneira saudável.
Cuidado. Isso está te levando para uma escravidão. Isso está te levando para um marasmo de sentimento. Então, não deem lugar ao diabo. Outro lugar vai assim: fujam da aparência do mal. Não espere ver se aquilo é mal ou não. Parece mal, fuja. Amém? O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então você está vendo aqui que ele está corrigindo o quê? Comportamento. Se você corrige seus comportamentos, você consegue modificar seus pensamentos de maneira mais fácil. Se você continuar vivendo a porquice de comportamento, é muito mais difícil transformar os seus pensamentos. Então, quer começar por algo? Tira da sua vida aquilo que está te fazendo mal, aquilo que não é o que Deus tem para você. Tira isso. O que você tem que mudar no seu estilo de vida? O que você tem que mudar na forma como você vive? Então, são coisas claras e fáceis. Aí depois, comece a trabalhar com os seus pensamentos, porque isso vai ser algo mais longo prazo, algo que vai demorar mais tempo. Amém? Não entristeçam, 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Lembra que eu falei do selo do Espírito Santo? Para o dia da redenção. Então sim, você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode sentir em alguns momentos que Deus te ama, em outros momentos que Deus não te ama. Mas isso é uma percepção, e a sua percepção ela não diz nada de acordo com a realidade. Irmão, o passado, ele já foi. Foi mentiras que você construiu sobre ele. O futuro, ele é só uma percepção daquilo que você constrói na sua mente. Não é real aquilo que você acha que você vai viver. Não é real aquilo que acha que você experimentou no passado que vai se repetir no futuro. Então, para de viver escravo dos seus sentimentos. Os seus sentimentos não condiz com a realidade. A realidade é aquilo que Deus diz por você. E aí vocês entendem qual é o lugar da fé. Porque a fé ela não sente, a fé sabe. A fé ela é firme, a fé ela não muda. A fé ela é constante. Então, eu estou me sentindo triste, eu não estou me sentindo amado por Deus, eu estou sentindo que Deus está distante. Isso é uma percepção que eu construí dentro de mim. Mas pela fé eu sei que Ele está aqui. Pela fé eu sei que Ele me ama, que Ele não muda, que nele não há sombra de mudança, que Ele é fiel, que Ele é digno, que Ele não me abandonou, que Ele tem o desejo, os melhores pensamentos sobre mim, que Ele deseja um futuro de paz, de bondade. Eu sei qual é a verdade, eu sei qual é a realidade, e eu não vou me escravizar de acordo com os desejos da carne. Porque eu sei qual é a realidade do Espírito. Eu sei que eu tenho um propósito em Deus. Então eu não vou me submeter às mentiras de Satanás. Eu não vou viver ansioso. Eu não vou viver em depressão. Eu não vou viver uma vida passiva diante dos meus sentimentos. Mas eu vou lutar contra eles. Por meio do quê? Do Espírito de Deus que habita em mim. Porque a mente de Cristo está em mim. Qual é a verdade de Deus dentro de você? Confronte os seus sentimentos. Confronte os seus pensamentos. Não seja escravo deles. Confronte o seu estilo de vida. Para. Eu cansei de ouvir gente falando assim: olha, mas eu não consigo fazer isso. Mentira. Você construiu isso na sua vida. Você construiu isso na sua mente. Aí eu não consigo, não posso, não. Você está inventando desculpa, porque essa não é a realidade. Você pode, você tem capacidade. Você é 100% homem como Jesus foi 100% homem. Com o Espírito de Deus que Jesus deu para você, que Ele também tinha. A escolha de como você vai viver é sua. Você pode viver de maneira passiva ou de acordo com as promessas de Deus, com a realidade espiritual. Você constrói a realidade que você quer viver. Deus tem uma realidade para você, mas Ele não vai te obrigar a viver nela. Você escolhe. Se você quer viver triste, se
Se você quer viver ansioso, depressivo, viva nos desejos da carne. Agora, se você quer mudar essa realidade, confronte tudo isso com a realidade do Espírito, com a verdade do Espírito. Parem de entristecer o Espírito Santo. Porque você já viu aquela pessoa que tem um potencial enorme? Aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, essa pessoa tem um grande potencial. Mas ela vive numa escravidão, ela vive numa prisão que ela mesma não quer romper com aquilo, numa passividade. Eu fico olhando o Espírito Santo, que olhou a gente quando a gente estava no ventre, que sonhou com a gente, que criou planos para a gente, que esperou tanta coisa da gente, vendo a gente vivendo escravo do pecado. É lógico que ele vai se entristecer. Irmãos, Deus colocou coisas em você que são preciosas. Deus colocou talentos aí dentro de você que só você tem. Tem pessoas que você que vai alcançar, que eu não consigo alcançar, que o Rangel não consegue alcançar, mas que você consegue. Deus colocou coisas especiais. Quando você decide não viver aquilo que Deus tem para você, muitas pessoas perdem. Irmão, na estrada que vocês, a rua que a gente está andando, os prédios que a gente está aqui, não foi a gente que construiu, foi alguém que enfrentou e foi lá e fez. E a gente pode ter esse conforto hoje. Então tudo aquilo que você experimenta, a internet que a gente está aqui hoje, foi alguém que saiu, idealizou da mente de alguém. A cadeira que você está sentado saiu, idealizou da mente de alguém. Alguém teve a iniciativa de fazer algo. E hoje você está experimentando isso. Então imagina as coisas que Deus tem para a sua vida. Se você decide não viver aquilo, se você decide não viver tudo aquilo que Deus tem para você, quantas pessoas vão perder? Tem coisas que é para você viver, irmãos. Para de viver escravo do pecado. Para de viver na futilidade do seu pensamento. Nós temos que parar. Temos que parar de entristecer o Espírito Santo. Você acredita que humildade é você se diminuir? E nunca foi isso sobre humildade. Isso não é humildade. Isso é uma maneira de você fugir da sua responsabilidade. O orgulho é para você se proteger das suas feridas. Você proteger suas feridas. A realidade é o que o Espírito te diz. Se você parou de ouvir a voz do Espírito Santo, irmão, até no seu trabalho você vai perder muito a sua capacidade de realizar as coisas. Sabe, a gente quer achar que o nosso talento ou o nosso esforço do nosso braço vai dar alguma coisa. Mentira. Tem um salmista que ele fala assim, olha, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Quem te dá capacidade é Deus. Quando aqueles homens que desenharam o tabernáculo, construíram o tabernáculo, eles fizeram diante da direção de Deus. Um dia eles começaram aquilo ali, Deus colocou o talento dentro deles. Mas o que eles precisavam? De Deus. A gente precisa de Deus. Os talentos quem vai dar pra gente é Deus. A Bíblia fala que o querer é de Deus e o realizar é de Deus. Mas aí você construiu as coisas que você quer, você largou Deus no meio do caminho. Porque às vezes você está preso num estilo de vida errado. Porque Deus virou a segunda opção. E aí você está aqui esperando que o seu talento vai te dar alguma coisa. Seu talento não te dá nada. É o talento que Deus colocou em você. E quem sabe destravar isso é somente Deus. Se você começa a olhar os grandes homens de Deus que viveram, experimentaram alguma coisa, eram homens que gastavam tempo com Deus. Eram homens que se jogavam em Deus. Muitas vezes para você ganhar algo, você tem que perder primeiro. A fé ela é construída na dor, no sofrimento. Mas você está fugindo do sofrimento, está fugindo da dor, das consequências daquilo que você fez. E aí você não está deixando que Deus te guie. O caminho vai ser fácil? Eu não estou falando para vocês que vai ser fácil. É doloroso você enfrentar as mentiras que você viveu por muito tempo. Dói você lidar com aquilo. Mas irmão, não foi culpa de ninguém que você vive onde você vive hoje aquilo que não te agrada. A culpa é somente sua. E quem pode transformar essa realidade é Deus.
É a sua decisão diante de Deus. Se Jesus falou assim, olha, nada, eu estou falando algo que Jesus disse, nada é impossível àqueles que creem. Quem coloca a limitação? É você. Jesus não quis colocar limitação. Nada é impossível àqueles que creem. Não estou falando isso, não saiu da minha boca, irmãos. Saiu da boca de Jesus. E nós cremos em Jesus. A dimensão daquilo que você vai viver depende daquilo que você enxerga em Cristo. Como você vê a Deus vai refletir a forma que você vive. O seu comportamento reflete a forma que você enxerga a Deus. Ele tem refletido bem a Deus, o seu comportamento? O seu estilo de vida tem refletido a Deus? Então vamos largar as mentiras de Satanás. Vamos largar a futilidade dos nossos pensamentos. 32, só para finalizar. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo. Não é um homem que toma uma decisão na sua vida. Não é um homem que tem o destino da sua vida nas mãos. É Deus. Para de achar que aquilo que fizeram com você lá no passado está te conduzindo a sua vida. Mentira. É você quem conduz sua vida. São suas decisões diárias. É Deus quem conduz. Se joga em Deus e a vontade de Deus vai estar dentro de você. O querer de Deus vai estar dentro de você. O realizar de Deus vai estar dentro de você. Irmãos, eu tive que ver isso na minha vida. Enquanto eu não entrei no descanso de Deus, eu vivi ativamente, querendo conquistar as coisas com a minha força, no meu próprio braço, só quebrei a cara. Quando eu falei assim, Deus, eu estou jogando tudo para você, e se realmente você achar que eu sou relaxado, eu quero viver você, eu quero experimentar de você, parece que tudo começou a dar certo. E eu me sentia culpado, falei, será que é isso mesmo? Será que... Eu sempre ouvia que falar que as coisas são tudo muito difícil. Mas quando eu comecei a experimentar de Deus, e aquilo era a coisa mais preciosa da minha vida, tudo começou a ficar muito fácil. E tem coisas que ainda vou lá e volto e quero pegar de volta. E eu tenho que voltar como um cão arrependido, entregando de volta. Então quero que vocês puderem ficar de pé agora, puder apagar as luzes, Gabi. Quero que você comece a apresentar para Cristo as mentiras que você tem vivido. Comece a apresentar para Cristo as futilidades da sua vida. Quais comportamentos você tem tido que não é de acordo com aquilo que Cristo tem para você? Quais sonhos de Deus você abandonou? Quais as promessas de Deus você abandonou? Eu quero te falar que Deus sempre tem um plano para quem foge do plano, não é o plano B. Ele tem um plano para quem foge do plano. Porque a graça superabundou o pecado, irmãos. Não percam a esperança daquilo que Deus tem para vocês. Não percam a esperança, Deus está te chamando de volta. Hoje eu sinto que essa mensagem aqui é para te chamar de volta. De volta para um lugar. Ou para te apresentar um lugar. Comece a entregar para Deus agora, feche os seus olhos, comece a entregar para Deus as mentiras que você vivia. Porque enquanto você não entender esse estilo de vida, nós como igreja vamos ficar limitados. E você está limitado a como a igreja vive. Se a igreja ela for limitada, você é limitado.